Bom dia! Neste segmento eu vou continuar a discussão do nosso exemplo, a pesquisa exemplo que estamos usando na disciplina. Nós já falamos dos objetivos em outro segmento. Agora eu quero adiantar um pouco a questão do planejamento e falar de contexto, falar de hipóteses, falar de variáveis e de níveis. Tudo isso faz parte do planejamento do experimento. Se você não lembra os objetivos da nossa pesquisa exemplo, você pode voltar a um vídeo anterior, a um segmento anterior e refrescar a memória. Mas só para a gente sumarizar aqui, aqui estão os objetivos em formato GQM do nosso exemplo. Eu quero analisar algoritmos estado da arte em recomendação, fazer recomendação de algo para clientes. A intenção é comparar esses algoritmos, estado da arte, com respeito à sua eficácia e com respeito a seu desempenho, do ponto de vista das empresas de compras coletivas, o que significa que nós queremos que as métricas que vamos usar sejam aquelas que interessam a essas empresas e não necessariamente aos clientes dessas empresas. E o contexto no qual a gente vai fazer nossa pesquisa, nossas observações, é usando os dados de um único site. Eu vou falar mais na frente por que um único site. Na realidade não é que a gente queira um único site, mas são os dados que a gente tem disponíveis. O único site de compras coletivas. Então, isso é um resumo da nossa pesquisa e agora quero passar para uma discussão, o início de uma discussão do planejamento. O planejamento é mais do que o que vamos ver neste segmento. Tem várias outras coisas que temos que planejar que a gente vai ver em outro segmento. Vamos falar um pouco do contexto. Você lembra que no contexto nós apresentamos em outro segmento 4 áreas ou 4 dimensões que podem ser analisadas para você descrever o contexto no qual você vai conduzir seu experimento. O primeiro é, será que seu experimento é online ou offline? O que a gente está dizendo aqui é, será que você vai afetar um sistema real? Será que você vai estar realmente fazendo isso num sistema que está de fato gerenciando compras coletivas de uma população? Ou você está offline e aquilo que você faz não afeta em nada um sistema real? Nosso caso vai ser completamente offline. Nós vamos pegar dados de um site de compras coletivas e a gente vai passar por nossos algoritmos para fazer a comparação, mas completamente independente da operação de um sistema, do sistema do qual vieram esses dados. A gente está completamente offline. Vamos tratar de um ambiente profissional, ou estamos tratando de um ambiente profissional ou de um ambiente, digamos, de laboratório. É completamente profissional no sentido que nossos dados são de um site real brasileiro, que permitiu que a gente usasse os dados esses dos quais foram retiradas algumas informações sigilosas e, portanto, não tem nada a ver com um esquema de laboratório onde a gente inventaria dados de um site de compras coletivas. Estamos com toy problem ou real? É uma coisa pequenininha ou é real? É bastante real. Nós temos 115 mil linhas de dados de compras coletivas, quer dizer, não é enorme, mas não é um toy problem. E o contexto é específico ou é geral? Como eu já falei, vamos usar dados de um site de compras coletivas específico, real, único, porque simplesmente não temos acesso a mais dados do que isso. Portanto, temos um contexto, infelizmente, um pouco específico. A gente não vai conseguir generalizar nossas informações a qualquer site de compras coletivas, ou mesmo a um subconjunto razoável de sites de compras coletivas. O próximo passo é de formular hipóteses. Vamos fazer isso em 3 passos. Vamos primeiro formular hipóteses informais. A partir delas, vamos definir variáveis dependentes e independentes que vão nos interessar
e depois vamos reformular essas hipóteses informais em hipóteses formais. Então, informalmente, minha primeira hipótese, eu como cientista, acho que os algoritmos estado da arte apresentam diferenças significativas nas métricas de eficácia. Eu acho que a eficácia é diferente, ok? Entre os algoritmos que a gente vai comparar. Quando eu converto isso para a hipótese nula e para a hipótese alternativa, lembra que a hipótese nula, mesmo que eu ache que existem diferenças significativas, a minha hipótese nula é que não há diferença. Estatisticamente falando, embora você ache que há diferença, mas estatisticamente falando, a gente diz que a hipótese nula é de que não há diferença e a gente vai analisar se os dados nos dão apoio para rejeitar essa hipótese e, portanto, achar que a hipótese, que os algoritmos têm eficácia diferente. Então, aqui está a nossa primeira hipótese, tanto a hipótese nula. A segunda hipótese é a mesma da primeira, só que o que nos interessa aqui, em vez de ser eficácia, é a velocidade de processamento. Então, eu acho, na minha hipótese, que existem diferenças entre as velocidades de processamento e, para testar isso, eu coloco uma hipótese nula de que não há diferença, as velocidades são iguais, e a hipótese 2, alternativa, é que há a diferença entre as velocidades. Quanto à hipótese, nossa terceira pergunta de pesquisa, nossa research question, era a seguinte: qual é o fator que mais explica a variação nas variáveis resposta? Eu explico novamente o que isso significa. Fator são as variáveis independentes que vamos variar, que vamos controlar na entrada, né? Então são os botões do nosso experimento. As variáveis respostas são as saídas, portanto, eficácia, velocidade de processamento, são as nossas variáveis resposta. E quando eu vario os fatores, haverá variação na saída. Mexe na entrada, a saída muda. Então, eu quero saber quais são os fatores, qual é o fator que mais afeta, que mais tem efeito na saída, ok? Como é que eu transformo isso numa hipótese? Bem, a gente tem que entender que o que eu estou querendo fazer aqui é o que a gente chama alocação de variação. Quer dizer, a variação que eu vou ver na saída, vai ser alocada ou responsabilizada, a responsabilidade atribuída aos fatores de entrada. Quem é que é mais responsável? Então eu posso ter como resultado, por exemplo, o primeiro fator, o fator A, é responsável por 80% da variação que eu vejo na saída, e o segundo fator é responsável por 15%, e a combinação dos dois é responsável por 5%. Então a gente chama isso de alocação da variação, dizer qual é o percentual de variação que eu posso alocar a cada um dos fatores ou as suas combinações. Então, o que eu estou fazendo aqui, na realidade, não é nem um teste de hipótese. O que eu estou fazendo é estimar parâmetros. Eu quero estimar o percentual de variação que eu posso alocar para o primeiro fator, para o segundo fator e assim por diante. Então, estimação de parâmetros, que eu posso também fazer através de estatística, não é o que a gente chama um teste de hipótese. Eu não tenho uma hipótese nula, embora eu pudesse, se eu quisesse, inventar hipóteses nulas do tipo o fator, a hipótese poderia ser que o fator que mais afeta a saída é o A. Isso poderia ser uma hipótese, e a alternativa seria que o fator que mais afeta a saída é o B. Então é possível fazer assim, mas é mais comum a gente falar de alocação de variação e estimação de parâmetros. O próximo assunto no planejamento é decidir quais são as unidades experimentais do nosso experimento. E aqui não é tão óbvio, não é tão simples, porque a gente tem um contexto na computação que é diferente das demais ciências. Então, se você pensa na medicina, por exemplo, ou na farmacologia, se você pensa em uma empresa que vai testar se um certo novo remédio, uma nova substância é eficaz contra o câncer, por exemplo. Então,
você vai perguntar a quem os tratamentos seriam aplicados. Você teria pessoas que serão escolhidas randomicamente de uma certa população, de todo mundo que poderia ser escolhido. Alguns serão escolhidos randomicamente, e eles serão as unidades experimentais às quais você vai aplicar os tratamentos. Muito bem. No nosso caso, quais seriam essas unidades experimentais? A gente pergunta a quem que eu estou aplicando os tratamentos. Lembra que um tratamento é um conjunto de valores para os fatores, né? Então, por exemplo, o algoritmo A faria parte de um tratamento. Então, será que os algoritmos seriam as unidades experimentais? Na realidade, não são, porque eles são fatores. O algoritmo é um fator. A gente vai ver que existem dois algoritmos. A gente vai ver que existe o algoritmo FC e o algoritmo FM, e são um fator. A gente vai variar, é um botão, né? Quando eu fizer meu experimento, eu vou colocar o botão ora na posição FC, ora na posição FM. Então, o algoritmo é um fator, não é? Eu não aplico o meu tratamento a um algoritmo. O algoritmo faz parte do tratamento. Então, não é isso. Será que é o site de compras coletivas? Bem, aqui a gente está chegando mais perto, mas só temos um site de compras coletivas. Só temos um único site. Então, falar de unidades experimentais aqui é um pouco estranho, porque unidades experimentais são usadas para obter uma variação estatística na saída, né? Quando você quer ver o resultado de um remédio, você vai aplicar isso a várias pessoas para ver a variação do efeito. Então, como é que eu posso obter a variação do efeito se eu só tiver um site de compras coletivas? Se eu tivesse milhares de sites de compras coletivas e eu escolhesse alguns deles para servir de unidades experimentais, funcionaria. Mas no nosso caso, só temos um, então não pode ser. Então, na minha opinião, a nossa unidade experimental, na realidade, seria o que a gente chama de o conjunto treinamento que os algoritmos usam. Os algoritmos vão usar conjuntos de treinamento, eles vão ser treinados com alguns dados, depois eles vão usar o resto dos dados disponíveis para ver se eles conseguem fazer boas recomendações. Mas os algoritmos têm que ser treinados com um pedaço dos dados disponíveis. Como nós temos 115 mil entradas sobre vendas do site de compras coletivas, a gente pode pegar amostras randômicas de um certo tamanho, dessas 115 mil, isso resultaria em um conjunto treinamento, e eu posso repetir isso para gerar um segundo conjunto de treinamento, um terceiro conjunto de treinamento, e é justamente a esses conjuntos de treinamento que eu aplicaria o tratamento para ver as recomendações, ou a eficácia, a velocidade das recomendações que vão sair. Então, isso seria o equivalente de nossas unidades experimentais. Você poderia até dizer, não, no nosso experimento não tem unidades experimentais, mas sempre há. Se você vê, pode ser um pouco abstrato, como é esse caso aqui. Unidades experimentais normalmente são pessoas ou animais, né, na biologia, assim por diante, mas na computação, às vezes, é um conjunto de dados, é uma coisa mais abstrata, como é o nosso caso aqui. Nós vamos comparar dois algoritmos nesse experimento, o que a gente chama filtragem colaborativa item a item e fatoração de matrizes, que eu chamo FC e FM. Eu não vou explicar como esses algoritmos funcionam, porque isso não nos interessa aqui. Nós estamos pegando algoritmos prontos, código pronto, não temos que desenvolver nenhum código aqui para realizar as recomendações. A gente pega código existente e vamos comparar FC com FM. Okay? São duas formas diferentes de você fazer recomendação e a gente vai avaliar qual é o melhor alternativa.